Abramos a santa palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que eu farei dos 8 primeiros versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, de 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém. Irmãos, uma das coisas que nós notamos quando nós iniciamos o estudo nesse livro, e é algo muito difícil, muitas vezes, de nós entendermos, essa barreira, essa inimizade que havia entre os judeus e os gentios. Quando nós lemos no primeiro capítulo desse mesmo livro, no versículo 6, quando Lucas, o escritor, ele diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Aqueles discípulos, eles ainda tinham aquela noção, aquela ideia de que, equivocada, do reino de Deus, de que o reino de Deus, ele seria restrito apenas aos judeus. E eles achavam que a restauração, a salvação, se resumiria apenas ao povo de Israel, aos judeus. E vemos a resposta do Senhor Jesus diante dessa pergunta, como se desse um puxão de orelha naqueles discípulos, que não era de competência daqueles discípulos conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. O fato, irmãos, é que Israel havia compreendido mal o significado da eleição daquele povo como objeto especial de Deus. Aquele povo foi privilegiado. Paulo fala isso em Romanos. O povo de Israel recebeu privilégios imensos. Os oráculos de Deus, a lei, o próprio Jesus, um judeu. Mas esse propósito, vemos esse propósito de Deus, Lucas registrando
aquelas barreiras sendo quebradas, os muros, o evangelho avançando além dos muros de Jerusalém, e vai alcançando, e ainda está, irmãos, e ainda está alcançando outras nações até os confins da terra. E no livro de Atos, irmãos, nós podemos identificar 3 eventos marcantes, eventos bastante significativos, que Lucas registra e mostra aqui a sua importância ao narrá-lo, porque muitas vezes Lucas narra mais de uma vez esses eventos, pela sua importância, pelo seu significado. Um desses eventos, o primeiro, é o grande evento de Pentecostes, né, quando acontece aquele derramamento abundante do Espírito Santo, quando o Espírito Santo anuncia as boas novas nas línguas e idiomas dos gentios. Né, isso está registrado no capítulo 2, nós já consideramos aqui. O segundo evento marcante para o cristianismo, para essa demonstração da graça de Deus sendo derramada sobre todos os povos, sobre todas as nações, a conversão do apóstolo Paulo, especialmente a sua comissão, quando ele é comissionado para ser o grande apóstolo dos gentios. Isso está narrado no capítulo 9, e aí nós vemos nos capítulos 22 e 26, pelas próprias palavras do apóstolo Paulo, ele narrando esse evento tão significativo. E o terceiro evento, irmãos, extremamente significante na compreensão de Lucas, é a conversão de Cornélio. É esse momento que nós começamos a considerar agora, no capítulo 10, e veja que ele vai dedicar todo esse capítulo a esse evento, capítulo 10, e ainda no capítulo 11, ele vai repetir essa narrativa agora pela boca do apóstolo Pedro. E Deus vai direcionando todas as coisas no sentido, nós começamos já a ver nas últimas oportunidades, Deus direcionando todas as coisas para que esse acontecimento, esse evento acontecesse na vida de Cornélio. Então eu quero considerar com os irmãos esse primeiro ato, né, consideramos oficialmente a entrada dos gentios ao reino de Deus, e vamos nos concentrar nesses primeiros 8 versículos do capítulo 10, e se nós pudéssemos dar um título aqui, irmãos, um título a esses versículos que nós vamos considerar, é Deus ouvindo o clamor dos gentios. Deus ouvindo o clamor dos gentios. Vejam que nos 2 primeiros versículos nós vemos Lucas apresentando Cornélio, apresentando esse homem como sendo um gentio piedoso. Ele apresenta primeiro aqui a função desse homem, a função que ele exercia na força de ocupação do grande império romano na Palestina. E Cornélio era um centurião do Império Romano, era como se fosse, irmãos, um capitão do batalhão das forças imperiais romanas que dominavam a Palestina na época. A cidade de Cesareia era a capital da província romana ali na Palestina. Não era incomum nós encontrarmos ali uma corte, um regimento, né, uma força militar para manter a ideologia, a força militar em determinados lugares. E nós vemos esse regimento que na época era formado por 6 centúrias, cada centúria composta por 100 soldados, e Cornélio era um capitão daquelas centúrias, que tinha ligação direta com a capital do Império Romano, né, em Roma,
E esse regimento que é chamado aqui, Lucas registra que era chamado de italiano, né, composto por pessoas vindas de Roma, que representavam, eram os representantes do grande César, né, de Roma, do Império Romano ali naquele lugar. Mas além de ser um estrangeiro, representante ali de uma potência militar dominante, Cornélio era conhecido entre os judeus como um homem piedoso, um homem temente a Deus. Cornélio, irmãos, era um devoto, que ao invés de ser um idólatra, né, os irmãos sabem que os romanos eram idólatras, eles eram politeístas, tinham vários deuses, mas Cornélio era uma pessoa que havia aderido ao judaísmo, ele adorava o Deus de Israel, mas não era circuncidado, e nem praticava como judeus a abstinência de vários alimentos. Apesar desses homens serem considerados pelos judeus como piedosos, né, de terem aderido ao judaísmo, de adorarem o Deus de Israel, eles ainda eram considerados como gentios, irmãos. E, como gentios, não era permitido aos judeus se aproximarem dessas pessoas. Os judeus tinham que manter uma distância de um braço, né, dessas pessoas quando encontravam com elas, e era absolutamente proibido que os judeus se assentassem na mesa com esses homens, de comerem com eles, de entrarem nas suas casas, né, ou mesmo gentios entrarem na casa dos judeus. E além, irmãos, de ser um homem devoto e temente a Deus, a fé e a piedade de Cornélio se manifestava de maneira prática, né? Isso é um ensinamento muito interessante no cristianismo, e Tiago fala isso de maneira muito clara, de que a nossa fé, o nosso conhecimento de Deus, o nosso conhecimento da palavra não deve se ficar preso, né, na nossa intelectualidade, no nosso conhecimento, mas deve se mostrar em atividades práticas. E é isso que nós vemos aqui na vida de Cornélio. Veja que Lucas mostra também, nesses 2 primeiros versículos, além de piedoso e temente a Deus, era um homem misericordioso, fazia muitas obras entre os judeus e também era um homem de oração, né, de contínuo. Lucas registra aqui, de contínuo, ou seja, de maneira constante, orava a Deus. Nos versículos 4 e 6, Lucas aqui nos apresenta essa resposta do clamor, né, da oração de Cornélio. E veja que esse gentio, como eu disse, de contínuo orava a Deus, que havia aderido ao judaísmo, embora não circuncidado e não mantendo a abstinência aos alimentos. Veja que Deus ouviu as orações de Cornélio, e nós vemos aqui Deus respondendo também essas orações. Veja que no versículo 3, esse homem observou claramente uma visão cerca da hora 9. Lucas narra aqui as circunstâncias que isso acontece, né? Deus respondendo o clamor. Veja que Cornélio, hora 9 do dia, ele orava a Deus, cerca de 3 horas da tarde, como os judeus faziam, e Cornélio observava também esse horário para elevar a sua voz a Deus em oração. O anjo apareceu a Cornélio, é isso que nós vemos narrado aqui, versículos 3 e 4, e houve esse diálogo entre Cornélio e o anjo dando orientações para que ele tomasse. Veja que Lucas narra aqui também uma coisa muito interessante, que essa oração de Cornélio
nos faz lembrar, irmãos, as orações do povo judeu ali quando estava escravo no Egito. Êxodo, lá em Êxodo, o livro do Êxodo narra isso lá no capítulo 2, 23. Os filhos de Israel gemiam. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Moisés narra, né, ele registra, inspirado por Deus, ele narra esse momento desesperador dos judeus, clamando a Deus para que Deus libertassem o seu próprio povo, e Deus ouviu o clamor. E nós vemos aqui uma semelhança, irmãos, de Cornélio também, de contínuo orava a Deus, clamava a Deus pela salvação. De contínuo orava a Deus pela salvação. Veja que um comentarista reformado, ele comentando essa porção de Atos dos Apóstolos, ele diz que estas esmolas e essas orações de Cornélio não eram expressões de justiça própria, mas clamores de um coração pedindo por um livramento e expiação. Não eram realizadas por ele como obras de justiça, mas eram clamores de um homem que estava em busca de salvação, e nessa busca de salvação ele estava andando de acordo com a luz que ele havia recebido da parte de Deus, e demonstrava isso com obras de caridade e misericórdia onde vivia. Então, irmãos, nos versículos 5 e 6, nós vemos a resposta de Deus através de uma ordem. O anjo chegou para Cornélio e deu uma ordem que ele deveria enviar mensageiros a Jope, onde Pedro havia ficado, a cerca de 50 quilômetros ao sul de Cesareia, na costa do mar Mediterrâneo. E esses mensageiros deveriam chamar Pedro, para que Pedro fosse até Cornélio, fosse até ele. No capítulo 11, 14, irmãos, nós vemos claramente que este era o objetivo, né, ao chamar Pedro, pois mencionaram que Cornélio deveria enviar mensageiro a Jope, chamar a Pedro, e lá diz o seguinte, que ele anunciaria, Pedro anunciaria o caminho da salvação. E nos versículos 7 e 8, irmãos, nós vemos aqui a pronta obediência de Cornélio. Vejam que depois que Lucas mostra, nos primeiros versículos, quem era Cornélio, um homem piedoso, um estrangeiro, capitão da corte italiana, um homem piedoso, temente a Deus, que era misericordioso, que dava esmolas, ou seja, ação prática do cristianismo. Depois de uma resposta graciosa da parte de Deus, ele ouvindo, né, Deus ouvindo o clamor, as orações de Cornélio, Deus responde enviando um anjo na presença de Cornélio, instruindo a Cornélio que deveria enviar então esses mensageiros a Jope. E aí, irmãos, nós vemos essa pronta obediência. Observem que é mencionado aqui no versículo 7, que assim que o anjo se retirou, imediatamente, irmãos, Cornélio mandou chamar seus domésticos e um dos seus guardas e os enviou a Jope para que Pedro viesse, né, até ele e anunciasse o evangelho de salvação para ele e para toda a sua casa. Eu gostaria, irmãos, diante desse texto que nós lemos, consideramos, eu gostaria de trazer algumas lições para a nossa vida, algumas lições que nós devemos considerar à luz da palavra de Deus para a nossa vida,
prática para a nossa vida diária, para a nossa vida como crentes em Cristo Jesus. E a primeira lição que nós temos aqui é uma lição de advertência. Uma lição de advertência, é cuidado com a xenofobia. Cuidado com a xenofobia, que é qualquer forma de preconceito racial, qualquer forma de preconceito de grupos minoritários, culturais, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus ama os estrangeiros. Deus ama os estrangeiros. O amor de Deus, veja que o que nós constatamos aqui, que o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus não estavam confinados àquele povo, irmãos. Aquele povo tão privilegiado, aquele povo que recebeu privilégios imensos da parte de Deus. Mas não estava, o amor de Deus não estava confinado àquele povo, à nação judaica, e muito menos está confinado hoje. Muito menos está confinado hoje a uma outra nação ou a uma outra pessoa, irmãos. Nós não sabemos, nós não conhecemos a mente de Deus para dizer quem são, quais são as pessoas que são ou que não são crentes ou serão convertidas a Cristo Jesus. Então, cuidado, o amor de Deus extrapola, irmãos, tudo isso. Tudo isso que nós sentimos, tudo isso que nós pensamos, o amor de Deus extrapola tudo isso, vai vencendo, vai extrapolando todas as barreiras. Nós vimos aqui como o amor de Deus extrapolou os muros de Jerusalém até Judá, Samaria, que ali vivia um povo que era inimigo, havia aquela birra, aquela inimizade com os judeus. E não vai parando por aí, irmãos. O amor de Deus vai extrapolando as barreiras até os confins da terra. Portanto, irmãos, essa é uma advertência para todos nós. Cuidado com a xenofobia, cuidado com esse preconceito. Deus ama os estrangeiros. Outra lição que vemos nesse primeiro ato, onde nós vemos configurado aqui oficialmente a entrada dos gentios ao reino de Deus, através da conversão de Cornélio, é em termos de encorajamento para as nossas vidas, irmãos. Um coração compungido, Deus não despreza. Um coração compungido, Deus não despreza. Mas veja, irmãos, que isso não é suficiente. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É isso que a Bíblia nos fala, irmãos. Observem que Cornélio era um homem religioso. Cornélio era um homem religioso, era piedoso, ele era misericordioso, temente a Deus, admirado até por aqueles que faziam parte daquela nação oprimida. Os judeus admiravam Cornélio pelas suas práticas, pela sua misericórdia, mas aquilo não era suficiente, irmãos. Tudo isso que nós vemos na vida de Cornélio não era suficiente. As orações dele, o fato de ele andar à altura da luz do conhecimento que Deus havia dado a ele, é verdade, subiu ao memorial de Deus, mas ainda não era suficiente, irmãos. Era necessário que o evangelho fosse pregado. Era necessário que Pedro fosse até, como ele vai, como nós vamos considerar, que fosse chamar Pedro onde ele estava, que ele viesse até a casa de Cornélio, e ali ele fizesse algo, irmãos, que Deus estabeleceu para que a salvação alcançasse os eleitos. A pregação da palavra de Deus. O anúncio do evangelho.
E como é isso importante nos dias de hoje, irmãos, quando nós ouvimos, né, de pessoas que dizem que todas as religiões levam a Deus, que o importante é você ser bom, o importante é que você faça boas práticas. E não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Veja que esse é um homem que seguia a sua religião, era um homem piedoso, era um devoto, essa é a palavra, era um devoto, fazia boas obras, era um homem que temia a Deus, mas ele ainda, como muitos dizem, olha, Deus existe. Aliás, a Bíblia diz que Satanás conhece a Deus e treme. Ele treme porque ele conhece a Deus. E vejam, ele praticava boas obras, mas era misericordioso, dava esmolas. Mas, irmãos, ele precisava conhecer a salvação através do anúncio do Evangelho, porque não há outro caminho, irmãos, a não ser Jesus. A não ser Jesus Cristo para que as pessoas sejam salvas. E era preciso que ele ouvisse de Pedro o anúncio do Evangelho. Vejam que o anjo apareceu a Cornélio. O anjo apareceu aqui a Cornélio, irmãos. Mas não cabe aos anjos pregarem o Evangelho. Não cabe aos anjos pregarem o Evangelho, irmãos. Vejam que era necessário que Pedro fosse chamado por Deus, como veremos em breve, para realizar essa obra que aprove a Deus estabelecer. Foi Deus que estabeleceu essa forma, irmãos. A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho para que as pessoas ouçam, o Espírito Santo aplique e as pessoas sejam convertidas a Cristo Jesus. E aqui nós, portanto, irmãos, nós temos esse encorajamento. Aqui é um encorajamento, um coração compungido Deus não despreza. E é interessante, irmãos, ouvirmos de pessoas que chegam à igreja, já há uma pequena luz ali, já há uma curiosidade as pessoas que chegam, vivem as suas vidas de uma maneira reta diante da sociedade, são boas pessoas, trabalham honestamente, são educadas, vivem bem, tratam bem os seus familiares, pessoas íntegras. Elas vão se aproximando da igreja e um coração compungido, irmãos, Deus não despreza, mas é preciso conhecer o Evangelho. É preciso ouvir o anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho. Elas precisam ser expostas ao Evangelho, à pregação do Evangelho, para que elas sejam convertidas através da ação do Espírito Santo. Outra lição que nós temos, agora em termos de exortação para a nossa vida, irmãos, é quando Deus nos ordena, cabe-nos, nos compete, irmãos, a obedecê-lo. Especialmente quando se trata da nossa salvação e da nossa família. Vejam que Cornélio aqui, irmãos, ele nos dá um exemplo muito bom, porque quando o anjo lhe trouxe as ordens de Deus, de que ele deveria obedecer determinadas orientações, olha, Cornélio, faça isso, faça aquilo, ele não ficou ali titubeando, ele não ficou ali enrolando, irmão, não deixou para amanhã, porque ele sabia que, ele não deixou ali, irmãos, que as coisas diárias, como muitas vezes acontecem conosco, as coisas diárias vão nos engolindo e vão tomando o nosso tempo e nós vamos deixando para amanhã, vamos deixando para depois. E Cornélio aqui, irmãos, ele não ficou titubeando, não deixou para amanhã.
algo que era extremamente importante para a sua vida, para a sua alma, que é a salvação da sua vida e de toda a sua família. Veja que logo que o anjo se retirou, ele mandou chamar os seus domésticos, mandou chamar o seu guarda de confiança, piedoso, para obedecer à ordem de Deus. Para obedecer à ordem de Deus. Uma das coisas mais perigosas, irmãos, quando nós ouvimos o Evangelho, é deixar para depois, porque nós não somos senhores do tempo, nós não governamos o tempo, irmãos, nós não estabelecemos quantas e quantos planos fazemos, irmãos, e eles são quebrados, porque o homem pode fazer plano, mas a ordem, o decreto, a afirmação, o acontecimento vem das mãos de Deus. E é por isso que nós precisamos obedecer à orientação de Deus. Nós precisamos ser obedientes às orientações da palavra de Deus. Há uns tempos atrás, eu estava lendo um sermão de Spurgeon, e não era relacionado aqui com esse tema que nós estamos considerando, onde Spurgeon fala que pregadores têm essa oportunidade de falar do pecado, e na outra semana vai falar da salvação, porque ele conhecia um episódio ficou muito marcado na vida dele, onde pessoas ouviam o texto e não puderam ouvir sobre a salvação porque aconteceu uma tragédia terrível. E ele ficou marcado, uma catástrofe ficou marcada na vida dele, e ele dizeram que era preciso pregar todos os desígnios de Deus. E a aplicação que nós podemos fazer aqui, irmãos, nós não podemos deixar para amanhã, postergar, jogar lá para frente, irmãos, coisas tão importantes na nossa vida. Tão importantes na nossa vida. É a coisa mais tola que nós podemos fazer, é postergar as orientações, as ordens de Deus para a nossa vida. E a última lição que eu gostaria de deixar para os irmãos, de extrair desse texto nessa manhã, é o exemplo evidente da influência de Cornélio sobre as pessoas que viviam ao seu redor. Irmãos, se nós observarmos aqui, vejam que nós só lemos aqui os primeiros 8 versículos, nós vemos como Cornélio influenciava, né, as pessoas que estavam ao seu redor. É possível notar aqui claramente como ele era influente, como as pessoas observavam as suas práticas, eram práticas elogiáveis, né? E vejam que a piedade, a fidelidade dele contagiavam as outras pessoas. Observe quando ele é apresentado no versículo 2, ele é apresentado como um homem piedoso com toda a sua casa. Ou seja, a sua casa era uma cópia, uma evidência daquilo que ele influenciava na sua casa. A piedade alcançava toda a sua casa. Depois nós vamos ver aqui Cornélio reunido, ele e os seus parentes, porque evidentemente ele exercia uma influência salutar, irmãos, uma influência boa, uma influência salutar sobre as pessoas que estavam ao seu redor. E mais, irmãos, veja aqui que sobre aqueles que estavam sob o seu comando, seus domésticos, ele manda chamar aqui um soldado que Lucas registra como um soldado piedoso, ou seja, um influenciado por Cornélio. E é esse soldado que ele manda, né, de confiança, piedoso, que ele manda para aquela missão tão importante para ele. Não podia ser ninguém a não ser aquele soldado piedoso de confiança. Então vejam, irmãos, nós vemos aqui a influência que esse homem exercia nas várias relações. Porque, irmãos, na nossa vida, cada um de nós
Cada um de nós é colocado num lugar, numa família, num espaço, onde nós temos várias pessoas ao nosso redor. E nós somos conhecidos por essas pessoas. As pessoas olham para nós. E nós vamos influenciá-las. Ou de maneira salutar, ou de maneira boa, ou de maneira negativa. Aqui o texto é muito claro. Aqui o texto é muito claro, irmãos. Cornélio, ele influenciava de maneira salutar por causa da sua retidão. Por causa da sua piedade, por causa da sua misericórdia, por causa da sua prática, onde pensava no próximo com amor e com misericórdia. Ele influenciava a sua família, ele influenciava seus amigos, ele influenciava seus empregados, ele influenciava a todos. E é ele, irmãos, que Deus usa para reunir aquelas pessoas, exercendo naquelas pessoas sua influência que Deus havia colocado nas suas relações e no seu chamado ali para influenciar aquelas pessoas. E diante disso, irmãos, nós precisamos perguntar a nós mesmos: de que maneira eu tenho influenciado a minha família? De que maneira eu tenho influenciado a minha igreja? Quando eu estou na empresa onde eu trabalho, que tipo de influência eu demonstro, eu exerço diante dos outros? Na minha residência, onde eu moro, de que forma eu exerço influência diante dos outros? Irmãos, Deus nos transformou, Deus atingiu o nosso peito com poder, pelo Espírito Santo, fomos transformados, irmãos, de mortos, pessoas mortas, para pessoas vivificadas, cheias de vida, para trazer vida, para influenciar todas as pessoas que nós convivemos, irmãos, no lugar onde Deus nos colocou para termos relacionamentos. E que Deus nos abençoe, irmãos, para que, à luz da palavra de Deus, nós exerçamos essa influência como testemunhas, como verdadeiras testemunhas, aquelas mesmas a que Cristo se referiu: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.